Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Silvia. Hoje eu vou começar com vocês a primeira matéria do segundo bimestre, que é transformação no plano. Primeiro eu vou falar sobre polígono, sistema de coordenadas, ampliação e redução, reflexão e ampliação e redução com o uso da malha quadriculada. Então vamos lá. Primeiro, polígono e sistema de coordenadas. Como você já estudou, polígono é a reunião de uma figura plana formada por uma linha fechada simples, composta apenas de segmento de reta, reunida com uma região interna. Todo polígono tem vértice, lados e ângulos internos. Além disso, vimos que podemos representar um polígono em um sistema de coordenadas, que é composto de duas retas numéricas, eixos, que formam entre si 4 ângulos de 90 graus, eixos perpendiculares, determinando um plano chamado de plano cartesiano. O par de números x e y representa as coordenadas de um ponto do plano cartesiano. Veja a representação de um quadrilátero no plano cartesiano. Vamos chamá-lo de polígono A, que é esse polígono aqui. Em polígonos, assim como em outras figuras geométricas, podem ser aplicadas transformações geométricas ou polígonos obtidos por essas transformações. São imagens do original e podem ter suas medidas dos lados alteradas, assim como a posição do plano. Vamos lá. Aqui, ó, está desenhado um polígono. Aqui, ó, tá o eixo X e aqui o eixo Y. E aqui a origem, que é o zero, que forma um ângulo de 90 graus. As coordenadas do X, ó, está aqui, ó, do primeiro ponto, 1, Y, 2. O segundo ponto, ó, X, 2, Y, 4. O terceiro ponto está 4x, 4y. E o quarto ponto, ó, 5x e 2y, certo? Então, aqui está a gente ligou os 4 pontos e formou esse polígono A. O próximo, nós vamos aprender agora ampliação e redução. Você já deve ter noção o que é uma ampliação e redução, mas nós vamos aprender agora no plano cartesiano, certo? Vamos lá. Ampliação e redução. Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos de um polígono por um mesmo número não nulo, obtemos o segundo polígono, que é uma transformação no plano do primeiro polígono. De maneira prática, podemos efetuar essa multiplicação considerando as coordenadas dos vértices do polígono e traçar os respectivos lados. Por exemplo, multiplicando por 3 as coordenadas do vértice do polígono A, obtemos os pontos 3, 6, 15, 6, 6, 12, 12, 12. Podemos desenhar um novo quadrilátero polígono B, cujas vértices têm essas coordenadas, como mostra a figura a seguir. Aqui, nós tínhamos esse polígono lá, a gente aprendeu o polígono A, e vamos fazer uma ampliação desse polígono. O mais importante para poder fazer uma ampliação ou redução de um polígono, de uma figura, é saber o fator. Aqui está falando que o fator por 3. Então, nós pegamos todas as coordenadas desse polígono, multiplicamos por 3 e aumentamos o polígono, ó. Aqui não é 1, 2, multiplicando por 3 ficou o quê? 3, 6. Aqui não é 2, 4, aqui ficou 6, 12. Aqui não é 4, 4, ficou 12, 12. Aqui não é 5, 2, aqui ficou 15, 6, entendeu? Multiplicou por 3. E se a gente quiser, se fosse aqui o polígono A, para a gente formar o polígono B. Isso que eu vou explicar aqui, ó. Note que se o polígono original fosse o polígono B e o transformado fosse o polígono A transformação aplicada seria redução, fator 1 sobre 3, ou seja, os lados do trapézio original teriam sua medida reduzida à sua terça parte, os valores das coordenadas dos seus pontos seriam divididos por 3. Aqui a gente multiplicou por 3, aqui a gente vai dividir por
3, certo? Isso que é ampliação, isso que é uma ampliação e redução. Agora nós vamos aprender reflexão. Reflexão. Vamos agora observar outra transformação aplicada no polígono A, de tal forma que obteremos o polígono C. A transformação mostrada é obtida multiplicando apenas a coordenada do eixo vertical Y, de todos os pontos do polígono A por menos 1. Assim, os vestes do polígono C têm coordenada 1 com menos 2, 5 com menos 2, 2 com menos 4, 4 com menos 4. Essa transformação é chamada reflexão em relação a uma reta. No caso, o eixo horizontal x, e pode gerar uma figura idêntica à original, mesma forma e tamanho, só que em posição invertida em relação ao eixo x. Reflexão é como você olha no espelho, você vê sua imagem ao contrário, isso que é a reflexão, ó. Pegou essa figura, jogou para cá, ela ficou ao contrário. E para fazer isso, a gente muda só a coordenada y. Aqui não era 4, passou para ser menos 4. Aqui não era 2, passou para menos 2. Aqui não é 4, passou para menos 4. Aqui não é 2, passou para menos 2. Quer dizer, ficou ao contrário. Ele veio para o lado do eixo y, do lado negativo. Isso que é uma reflexão. Agora vamos aprender outro tipo de reflexão. Quando multiplicamos a coordenada dos pontos do polígono A por menos 1, obtemos o polígono D, considerando as coordenadas do vértice. Temos que o vértice do polígono B são os pontos. Agora aqui nós vamos multiplicar todas as coordenadas por menos 1. Ficou todos eles negativos. Por quê? Essa transformação é chamada de reflexão em relação a um ponto. No caso, a origem 0, 0. O sistema de coordenada, o polígono D, tem a mesma forma e tamanho da figura original, ou seja, obtém-se um trapézio idêntico ao original, só de outra posição. O polígono está, o D, no terceiro quadrante. Foi aquela primeira aula que eu dei. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, que é o anti-horário, tá vendo? Para a gente passar esse polígono A para o polígono D, a gente multiplicou todas as coordenadas por menos 1. Por que por menos 1? Porque, se ele veio para o terceiro quadrante, o eixo Y tá aqui, no lado do negativo, e o eixo X também no lado negativo, por isso que a gente multiplicou por menos 1, certo? Agora, para fechar, nós vamos aprender ampliação e redução com o uso da malha quadriculada. Podemos realizar ampliação e redução na figura geométrica plana com polígonos também, usando malha quadriculada. Dado uma figura desenhada em uma malha quadriculada, para obter sua imagem ampliada ou reduzida, basta multiplicar pelo fator da ampliação a quantidade de lados do quadradinho que compõe cada lado do polígono original. Considere a situação a seguir. Fazer uma ampliação do fator 2, importante, fator 2. Então, nós vamos multiplicar tudo o quê? Por 2. Do polígono 1, mostrado a seguir, usando a mesma malha. Para isso, vamos dobrar a quantidade de lado do quadradinho que compõe seus lados, obtendo a figura transformada do polígono 2, Nós vamos multiplicar esses quadradinhos por 2 para fazer o polígono maior, a figura maior. Então, aqui não são 3, 1, 2, 3. Multiplicando por 2, vão dar 6 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim vocês vão fazendo, multiplicando todos eles para formar a figura maior. E se fosse ao contrário? Se eu tivesse essa figura aqui e queria passar para essa, era só dividir esse tamanho aqui por 2. Nota-se que a ampliação mantém a forma da figura original e aumenta o tamanho sem deformá-la de acordo com o fator de ampliação. Da mesma forma, para reduzir um polígono desenhado em uma malha quadriculada, basta multiplicar pelo fator da redução e a quantidade de lados de quadradinho que compõe cada lado do polígono original. Para obter a imagem ampliada de uma figura, o fator de multiplicação deve ser um número maior que 1. Para a redução, ou seja, valor, deve ser um número menor que 1. Vou deixar com vocês aqui, para vocês fazerem esse exercício.
vocês fazem para mim na malha quadriculada e me entregam para fazer como uma atividade, tá? Ó, reproduza o polígono a seguir de uma malha quadriculada e responda. Vocês vão contar quantos quadradinhos tem aqui, ó, e vão ver qual é o fator que tá pedindo. Em cima desse fator, vocês fazem o exercício, tá bom? Qualquer dúvida pode me procurar para tirar as dúvidas, tá bom? Fica com Deus, beijo, até a próxima.